Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Aleluias. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 4. Domingo abençoado. Momento único. Que só o Senhor pode nos proporcionar, de podermos estar na presença dEle. Não há outro lugar melhor para estar do que a presença do Pai. Amém? Ele está aqui atento. Viemos aqui para cultuá-lo. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21. Mesmo assim assentado, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor diz assim: Dizei-me vós, os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com os seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em brados de júbilo, tu que não passaste pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura: mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que nos encontrou no meio de uma perdição, perdido, no meio do mundo, e não tínhamos noção do que estava para acontecer conosco, Senhor. E o Senhor, sabedor de todas as coisas, nos encontrou, nos atraiu, e aqui nós estamos. E dia após dia, semana após semana, o Senhor tem nos dado essa oportunidade de poder cultuar ao Senhor. Tu que és Deus vivo, Tu que és Deus que conhece a nós bem melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Chegamos aqui mais uma vez nesse dia para Te cultuar, Senhor amado. Já cultuamos, já Te adoramos com os nossos dízimos e ofertas, já Te adoramos com os louvores. E agora estamos com o coração aberto, com a mente aberta para receber uma ministração que vem do Teu trono, que possa vir de encontro conosco, pois necessitamos de ensinamento, mas ensinamento que vem do Teu trono, Senhor, não de homens, mas que venha do Senhor, para que nós possamos continuar a fazer aquilo que o Senhor tem designado para fazermos como igreja aqui na terra, Senhor amado. Por isso, fala conosco, nos ensina, revela-nos a Tua palavra na profundidade daquilo que está oculto aos nossos olhos, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, e confronta-nos aquilo que precisamos ser confrontados.
pois somos filhos. E como pais aqui na terra, nós sabemos que não tem como educar filhos, ensinar filhos sem confrontá-los com os erros. Assim nós estamos como filhos do Senhor aqui. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, no profundo do nosso ser, do nosso interior, e aquilo que estiver fora da conformidade com a Tua palavra, nos confronta, para que nós possamos largar, abandonar, e vivemos debaixo de uma obediência sincera, absoluta à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Repreendemos toda a preocupação, repreendemos todo o cansaço, todo o medo, para que possamos receber do Senhor, livres, a ministração que possa transformar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém, glória a Deus, amém, queridos, aleluias. Apóstolo Paulo falando, escrevendo para uma igreja como nós aqui hoje, alertando, ensinando. Não estavam vivendo o momento que nós estamos vivendo hoje, mas estavam vivendo um momento em que nós, como seres humanos, muitas das vezes fazemos algumas coisas que acaba desagradando a Deus. Então Paulo, escrevendo aqui para a igreja de Gálatas, os Gálatas, para nos ensinar a respeito justamente da lei naquela época, a respeito da promessa, a respeito da graça também. E então ele estava falando a respeito da aliança, para que a igreja pudesse se despertar a respeito disso, e pudesse voltar a olhar para o sacrifício de Jesus, como sacrifício suficiente, não que sobrepõe a lei, mas que vem a graça, para fazer cumpridor a lei, amém? Por isso ele discorre aqui de uma forma sábia, de uma forma, dirigida pelo Espírito Santo, na qual nós, nos dias de hoje, necessitamos aprender e entender. Pois ele fala de promessas, ele fala de 2 filhos, ele fala de Abraão, ele fala de um monte de personagens aqui que estão envolvidos dentro de um contexto na qual nós somos descendência disso tudo, amém? E por sermos descendência, nós precisamos conhecer o que é isso, o que aconteceu lá atrás, nos antepassados, que isso nos atinge, que isso nos envolve, que isso nos inseriu dentro de um contexto na qual, onde nós somos abençoados ou não somos abençoados. Agora, quem quer ser abençoado? Claramente, todos nós. Você não vai achar ninguém para dizer assim, não, eu não quero ser abençoado, não. Logicamente que todos querem ser abençoados, mas existe um contexto em que muitas das vezes nós queremos ser abençoados e não conseguimos ser abençoados. Quem vive isso, ou quem já viveu isso? Você quer ser abençoado, mas não consegue ser abençoado. Aí entra uma confusão dentro da nossa mente, do nosso coração. Como é que fulano consegue, outro consegue, e eu não consigo nada disso? E a gente não consegue entender o porquê das coisas e o para quê das coisas. Mas tudo está envolvido a palavra de Deus. Tudo está envolvido a palavra do Senhor. Quando Paulo começa a falar a respeito de lei, subjugados pela lei, no versículo 21, ele fala: acaso não tendes ouvido com clareza a lei? E isso veio lá no Monte Sinai, lá em Êxodo 19, quando eles saíram do peso, da opressão do Egito, saíram do deserto Refidim, ficaram lá no Sinai, no monte, ficaram ali embaixo, ficaram ali perto, ficaram próximos ali. E foi quando Moisés subiu ao monte para se encontrar com o Senhor. E quando ele foi se encontrar com o Senhor o chamou lá no monte e disse assim para ele: olha, Moisés, dizei
a todo o povo de Jacó e declarai a nação de Israel. Ele faz distinção entre Jacó e Israel sendo a mesma pessoa. Daí ele começa a dizer a respeito do que iria acontecer, o monte que eles não podiam subir, só Moisés tinha que subir. E logo depois ele declarou tudo isso com o povo ali e subiu novamente. O Senhor pediu para ele descer e falar para ele: olha, vai lá e fala para eles, não sobem para que eu não possa, para que eu não venha matá-los. Então Moisés desceu e ele disse: sobe com Arão aqui. Então ele foi lá, falou com o povo, subiu novamente, levou seu irmão Arão, e então dali veio a lei, veio os mandamentos. Agora, por que o Senhor instituiu isso? Por que o Senhor designou uma lei? Para não haver perpetuidade de pecados, de maldição. Sabe por quê? Porque antes da lei, todo pecado não tinha como ser confrontado. Se fazia de tudo, se pecava de tudo quanto fosse jeito, mas não havia lei. Não havendo lei, não existe culpado. Mas quando o Senhor estabeleceu a lei, então, a partir daquele momento, tem culpado na história. Aí você vai ver os mandamentos, todos eles. Qual é o primeiro mandamento? Quem lembra? Quem lembra? Hã? Não terás outro Deus diante de ti. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não divide a glória dele com ninguém. Você é dele, meu irmão. Você foi comprado por ele. Você pertence a ele. Quem te abençoa é ele. Quem te salvou foi ele. Quem te guarda é ele. Quem te sustenta é ele. Quem te dá saúde é ele. Quem te dá emprego é ele. Quem te dá salário é ele. Tudo é ele. Tudo é por ele. Todas as coisas vêm por ele. Amém? Então, a partir daí, a lei foi estabelecida. Então, a partir do momento que não se cumprisse a lei, pecado era sido confrontado com a lei. Não era assim? Era assim. Então o homem passou, então, a partir desse momento, ser confrontado com a lei. Então por isso que ele fala assim: poxa, não tem ouvido, não tendes ouvido com clareza a lei? Mas muitas das vezes nós não observamos muito o que a lei, nos dias de hoje, humanamente falando, elas não são observadas. Elas são escritas, mas muitas das vezes ignora-se, passa por cima dela. Mas só que em algum momento, quando alguém é pego infringindo a lei, aí não tem como fugir dela. A lei é precisa ser cumprida por todos, sem distinção a ninguém. Por isso que Paulo ele fala para eles ali, para a igreja: olha, vocês conhecem a lei, vocês não leram a lei. E aí ele fala depois, por quanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Quem era a mulher escrava? A mulher escrava era Agar. Quem era a mulher livre? Sara. Teve 2 filhos, um com cada uma. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Ou seja, a mãe de Isaac, Sara, era prometido para ela. Mas qual o problema que tinha-se para que Isaac viesse nascer? A Sara era estéril.
podia ter filho. Complicado. Difícil demais. Haveria de haver um milagre, mas Deus prometeu. No 24, então, pois bem, essa história aqui, usa essa história aqui como uma ilustração, pois essas duas mulheres prefiguram duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, que pode gerar apenas filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa no Monte Sinai a Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Por que Paulo fala justamente sobre isso? Olha, corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Qual é o papel do nosso inimigo, meu irmão? Quem é o nosso inimigo? Se eu consigo identificar quem é o meu inimigo, eu preciso também identificar aonde ele está atuando. Pois dentro de uma guerra, o inimigo não aparece na tua frente para dizer assim: olha, eu estou aqui, estou fazendo isso e vou te pegar aqui. Ele faz isso? Não. Ele se camufla, ele se esconde. Você não consegue vê-lo. Você tem que ter inteligência. Em toda a área de conflito, de guerra, tem um setor chamado de inteligência. Toda a área militar tem um setor chamado de o setor de inteligência. Só os inteligentes estão ali. Estudar, verificar, atuar, traçar estratégias, como fazer, quando fazer, de que modo fazer. São todas essas coisas. E hoje a igreja, ela não tem buscado essa dinâmica para que possamos identificar atuações de inimigo atuando em áreas da nossa vida que está se gerando um conflito. Amém? E com isso, o que acontece? Todas as vezes que estamos sendo atacados e não conseguimos identificar da onde está vindo os ataques, é natural que vamos perdendo território. E cada território perdido simboliza um território invadido. E um território invadido enfraquece aquele que é o dono do território. Nós vemos isso acontecendo várias vezes na Bíblia, em questões de guerra. Agora, em questões espirituais que eu estou falando com você, é a mesma coisa. Pois se não conseguirmos identificar, pois se não tivermos essa noção de compreender e entender, a nossa vida espiritual, ela passa a estar de um jeito, de uma época, de uma forma, e outra época, de outra forma. De um momento está, ganhando, recuperando terrenos, recuperando aquela vida que você tinha antes com o Senhor, aquela unção que você tinha antes com o Senhor, aquela intimidade que você tinha antes com o Senhor, mas de repente você se vê enfraquecido. Você se vê desanimado. Você se vê desmotivado. O que é isso? É Deus que traz enfraquecimento? É Deus que traz desmotivação? É Deus que traz desânimo? Não. Ah, é o inimigo, tá? Mas identifica-o. Identifica ele. Quando o inimigo é identificado, querido, ele é combatido. Agora, quando ele não é identificado, ele vai continuar atuando até conseguir derrubar. Agora, quando ele é identificado, pode ter certeza que ele vai ficar com medo. Agora, se tu ficar com medo junto com ele, perdeu. Ele tem que ser identificado e você precisa atuar.
Em nome de Jesus. Amém? Então essas situações é que a igreja hoje, ela tem perdido o espaço, tem perdido o terreno, tem perdido o território por conta disso. A igreja, ela, em vez de estar atuando para, sabe, buscar, angariar, sabe, alcançar, atingir territórios para crescer, se fortalecer, ela tende a se retrair. E Deus não está contente com isso. Ele está trabalhando para que a igreja possa se posicionar como uma igreja, não uma igreja escrava, mas uma igreja livre. Livre para atuar, livre para adorar, livre para cultuar, livre para agir, livre para crescer. Quem está entendendo? É isso que o Senhor espera da igreja dele. Por isso que Paulo está trazendo para a igreja de Gálatas naquela época. Porque a questão naquela época de andar preso à lei e não andar na graça era extremamente complicado. Aleluia. E quando se fala das duas alianças, ele traz esse simbolismo das duas alianças, essa ilustração. E aí ele fala: entretanto, a Jerusalém de hoje está vivendo como a escrava com os seus filhos. Que escravidão é essa? O porquê disso? Talvez você possa estar se perguntando, mas foi Abraão que teve filho com Agar. Mas Abraão, sabe, o filho de Abraão, qual era o nome dele? Ismael, lembra? Mas ele também tinha a bênção do Senhor, mas tinha um problema sério. O problema sério do nascimento de Ismael chama-se Egito, pois sua mãe era egípcia. Amém? Por sua mãe ser egípcia, então está a escravidão aí. Abraão, ele representa a mim e a você quando fazemos as coisas de Deus despreocupadamente, fazemos as coisas de Deus sem ter, sabe, primeiramente parar, pensar, analisar e fazer. Fazemos sem pensar para depois parar e pensar no que fizemos. Já era, foi feito, acabou. Porque Deus falou uma coisa para ele, ele olhou para a situação, e muitas das vezes, como nós achamos que Deus errou, Deus não se atentou, então deixa eu fazer alguma coisa aqui para ajudar a Deus. Então quando Deus falou que eles iriam ter um filho, que o filho deles seria o início de uma geração gigantesca, de uma descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia. Eles olharam para suas, para a sua idade, olharam para suas condições físicas, não tinha mais jeito, não tinha mais condições, como é que vai acontecer? Então fizeram o quê? Tem a escrava aqui. Poxa, bem pensado. Acho que Deus não olhou isso. E então foi lá e aconteceu o quê? O que não era para ter acontecido. Nasceu Ismael. Escravidão. Aí Abraão, Sara, casal escolhido por Deus, chamado pelo Senhor, para ir para a terra que Ele iria lhe mostrar, teve esse problema com essa mulher, teve um problema com escravidão. Aí o que acontece? Então a partir daí, acontece exatamente o que o apóstolo Paulo está ensinando, falando para a igreja e falando para mim e para você hoje, nos dias de hoje, nós como igreja. É que quando nós nos envolvemos, é que quando nós nos relacionamos com as coisas mundanas, tem resultados catastróficos
em nossas vidas. Porque nos aprisiona. Porque nos mantém escravos. O Egito simboliza o mundo. E quantas vezes nós ficamos presos com as coisas do mundo? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do mundo? Quantas vezes nós criamos desculpas para fazer aquilo que as pessoas, o mundo faz lá fora? E não compreendemos e não entendemos, então passamos a viver debaixo de uma escravidão sem ter noção. Como é que Ismael veio? Dentro de um relacionamento. Foi o resultado do relacionamento. Como é que nossa vida está sendo gerada, vivida? O que tem acontecido conosco desde quando nós começamos a conhecer o Senhor? Só coisas boas ou coisas ruins? Porque todas as vezes que eu tenho um relacionamento com coisas do mundo lá fora, é natural que vai ter a consequência, é o filho. Então teve relacionamento, veio Ismael. De Ismael veio outros e outros e outros e outros filhos da escravidão. Então por isso que se fala, esse nasceu de forma natural. Eu e você havíamos nascido de forma natural, debaixo de uma escravidão. Pecado. Alguém nasce sem pecado? Todos nascem com pecado. Escravidão. Aí hoje estamos em Cristo. Então nós passamos a ser nascido de novo. Lembra disso? Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E o nascer de novo não é fisicamente, como Nicodemos entendia. Quando o Senhor Jesus estava explanando, explicando para ele estava falando de coisas espirituais. Então a nossa vida espiritual é um novo nascimento. Podemos contar o nosso tempo de vida com o Senhor, desde quando nós nos entregamos a Ele. Desde quando nós falamos, Senhor, se eu ficar sem o Senhor, essa vida que tenho, eu vou morrer. Então nós nos rendemos, nascemos de novo. Então temos um ciclo de vida de Cristo para frente até aqui. Meu irmão, se em Cristo Jesus a nossa vida não for vida de vitória, quem é que está vivendo? Quem está entendendo? Quem é que está vivendo? Então nós precisamos compreender e entender isso. Porque ele fala no 26, ó, entretanto a Jerusalém do alto é livre. Esta é a nossa mãe. Depois ele fala, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas a luz. Está falando aqui de quem? De Sara. E rompe em brados de júbilo, tu que não passaste pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que aquela que tem marido. O que está dizendo aqui? Isso aqui é algo muito profundo, sabe por quê? Porque está se falando que os filhos da mulher abandonada, a mulher abandonada aqui, não é Agar. A mulher abandonada aqui que se fala é Sara. E quando se fala aqui, os filhos são mais numerosos do que aquela que tem marido, está se falando de Agar. Filhos. Os filhos da abandonada são mais numerosos do que aquela que tem marido. O que traz isso aqui? O Senhor está dizendo para mim e para você: os filhos dele são muito mais numerosos do que os filhos. Ele está fortalecendo a igreja dele, ele está abrindo os
os olhos da igreja dele, Ele está trazendo equipamentos para a igreja dele, para que ela possa atuar, para que ela possa se levantar, para que ela possa se posicionar, para que ela possa caminhar, para que ela possa sair das paredes, para que ela possa invadir o inferno e trazer as pessoas. É isso que Deus está falando aqui. Ou seja, queridos, nós sempre falamos aqui, no dia do arrebatamento nós vamos ter surpresas e mais surpresas. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta, é de perder para o inimigo. Então todos aqueles que o inimigo acha que vai levar, todos aqueles que o inimigo acha que já tomou, que agora é dele, negativo, Deus vai lá e pega. Deus vai lá e traz. Porque Ele não é muito mais sábio que o Senhor, não. Diante do Senhor a sabedoria dele é zero. Ele pode ser mais sábio do que eu e você. Ele pode ter mais força do que eu e você. Ele pode ter mais poder do que eu e você. Mas mais sábio que o nosso Deus não é. Mais força do que o nosso Deus não tem. Mais poder do que o nosso Deus não tem. Mas como isso, pastor? Nós vemos isso lá na cruz. Porque enquanto ele achava que já tinha vencido, o Senhor falou o que para um bandido? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O que já estava decretado para aqueles dois bandidos? Logicamente que tudo isso passa pela minha e a sua decisão de querer a Deus. Pois se estamos aqui, um dia nós abrimos nosso coração e falamos: Senhor, eu te quero. Amém? Mas esse é um poder de decisão que Deus deixou para nós escolhermos. E aquele primeiro bandido escolheu: poxa, tudo é Deus. Então não fala que tem poder, sabe? Te tira daí dessa situação toda e tira nós daqui também. Mas o outro falou assim: viu, esse cara não fez nada. Nós merecemos estar onde estamos. Que nós fizemos coisas erradas, descumprimos a lei. Lembra da lei que falamos no início? Fomos confrontados com a lei, fomos condenados pela lei, que estamos crucificados, porque a lei fala isso. Agora ele não fez nada. E aí então ele olhou para o Senhor Jesus e falou: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que o inimigo estava pensando ali? 3. Estou ceifando 3. E dos 3, o do meio é o mais importante deles. Porque através desse do meio eu vou acabar, dominar, subjugar, escravizar, detonar. Que era eu e você. Estava tudo escrito. Ele só não sabia. Ele só não tinha inteligência. Ele só não tinha discernimento. Ele só não conseguia compreender que Jesus ia ressuscitar. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: Ele ressuscitou, hein? Amém? Você pode dar um brado de vitória em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh! Santo, 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 santo. Talvez quando nós falamos que Ele ressuscitou, soa de uma forma tão normal. Você não sabe de uma coisa, querido. A ressurreição de Cristo Jesus colocou o diabo e seus demônios em parafuso até hoje. Porque até hoje eles tentam entender como que alguém que morre consegue ressuscitar. De um modo que, se alguém morrer hoje, se eu morrer aqui, cair aqui, pá. Tem aqueles que vão dizer: estava em pecado, estava pecado. Tem os dedão, acusadorzão lá. Outros vão clamar. Outros vão receber uma direção do Espírito Santo. Vai lá e põe a mão nele. E ora para que ele volte.
Aí esse vem, põe a mão sobre mim, repreende o espírito de morte e dá uma ordem: volta. Aí eu levanto aqui, a metade da igreja sai correndo desesperada, com medo. Isso acontece nos dias de hoje. Quem crê nisso? Não é um aleluia muito fraquinho. Quem crê na ressurreição, meu irmão? Aleluia. Temos que crer. Se o Senhor tem propósito para trazer alguém de volta, com o propósito de salvar uma nação, uma cidade, Ele fará. Então isso é que traz confusão na cabeça, na mente de Satanás e seus demônios. Ele não consegue entender. Como? Porque lá em Cristo, quando Ele ressuscitou, a morte perdeu todo o controle daquilo que ela fazia antes de Cristo. E o Senhor veio justamente para isso. Acabou. Eu que determino quem vai e quem fica. Eu que determino quem parte e quem não parte. Se vai para a glória ou não, isso não importa. Não estamos falando disso, amém? Estamos falando de morte. Então, fica atento aí. Não é vírusinhos que vem dizer para você: tu pegou, vai morrer. Não é isso. Não estou banalizando, não estou falando nada disso. Estou falando de fé, convicção, de vida de Deus. Amém? Falando disso. Então, como igreja do Senhor, quando Ele fala a respeito disso aqui, que os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que aquela que tem marido. Sabe o que Ele está falando aqui? Que a que tem marido, então Ele está falando de uma forma geral, Ele não está falando de uma mulher, está falando de todas as mulheres que tem marido. É natural que quem tem marido, é natural ter filhos, amém? Então vai gerar bastante filhos. Mas Ele diz que aquela que está abandonada vai ter filhos maiores, numerosos do que as que têm marido. Então Ele está trazendo aqui para mim e para você que serão muito mais salvos em Cristo Jesus do que perdidos. Consegue entender isso? Agora Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta com você. Amém? Ou seja, se Ele conta comigo, Ele conta contigo, então Ele está trazendo o quê? Uma responsabilidade sobre mim, uma responsabilidade sobre ti, como igreja do Senhor. Se você é igreja do Senhor, se você está livre no Senhor, se você está vivendo a palavra do Senhor, se você vive pela fé, então você tem responsabilidade sobre todas as coisas que você está ouvindo aqui hoje. Amém? Aí uma das coisas que nós sempre buscamos, nós sempre, nos preocupamos: a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, meu tio, minha tia, meu cachorro, meu papagaio, como é que eu faço para salvar? Só viver a palavra de Deus. Esses são de responsabilidade minha e sua. Quem está entendendo? Agora, pastor, como é que eu faço para pregar para ele? Não pregue, só viva. Somente isso. Viva, então Deus faz o restante que tem que se fazer. Por isso que o Senhor fala que são muito numerosos, maior o número daqueles que estarão com a mulher abandonada do que aqueles que nascem de mulher, que têm um marido. Ou seja, queridos, como igreja do Senhor, eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso olhar para o sacrifício de Cristo Jesus, eu preciso olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo como alguém que é extremamente fortalecido e inteligente, e que dirige os nossos passos, as nossas vidas. E que um culto desse, como estamos cultuando Ele aqui, não é algo, comum, é algo extremamente importante para a nossa caminhada com Ele. E nós julgamos que cada culto é uma forma, nós classificamos. Um culto de oração, um culto de adoração,
um culto de libertação, um culto de vitória. Nós fazemos umas classificações que não existem. Aí entra a situação da questão da lei, de prisão, mentalidade, alma. Hoje eu não vou no culto de quinta. O Deus é o mesmo. A palavra é a mesma. O poder é o mesmo. A unção é a mesma. Então qual a diferença que tem? Aí tem aqueles que não, culto de domingo é que é show. Por quê? Julga-se que domingo é onde a igreja vai, onde a igreja enche, onde a igreja isso, onde a igreja aquilo. Se Deus resolver vir, se Jesus resolver mandar Jesus vir num culto de quinta-feira, o que acontece? Aonde nós estaremos? O que estaremos fazendo? Qual é mais importante? O que é mais importante? Se estabelecermos aqui um culto de oração, como estávamos fazendo nas segundas-feiras, oração todas as segundas-feiras, a igreja enchia para orar, não enchia? Se o Senhor resolve vir numa segunda-feira, justamente num dia como esse, oração, é lá que eu vou tirar a minha igreja agora. Onde nós nos encontraremos? É onde nós fazemos as classificações. E o mais importante é um domingo, uma quinta, nota 3. Uma segunda-feira, não, orar. É chato, né? Deixa para alguns líderes que vai lá. Diz para o irmão que gosta de orar. Assim eu já aproveito e já peço até oração para eles. Aí eu fico de boa. Quem está entendendo? Era isso que Paulo estava falando para a igreja. Ei, acorda, você não está preso. A não ser que você queira estar dentro do filho da escrava. Que tipo de escravidão que nós estamos vivendo hoje? Tem gente que é escravo de tudo quanto é jeito. Mas o Senhor quebrou toda escravidão em Cristo Jesus. Todas elas. Em todas as áreas das nossas vidas. Então aquilo que estava contra mim em Cristo, na cruz, acabou. Não temos nada que devemos. Em Jesus fomos justificados, dívida paga, acabou, Satanás perdeu, fim de papo, não tenho nada contigo, cai fora. Pode tirar as garras daí. Mas você está fazendo isso? Tô, legal, maravilha. E eu reconheço que fiz. Então se eu tenho reconhecimento que fiz, beleza. Eu vou acabar com isso agora, Senhor, me arrependo. Senhor, eu abandono agora esse pecado. Senhor, eu deixo agora. Se é para que esses sem vergonha venham me acusar, estou abandonando de vez. Acabou. Em nome de Jesus. O que acontece no mundo espiritual? O perdão vem, ou Deus fala assim, peraí, preciso verificar aqui o que você precisa fazer para que o perdão possa ser obtido por você. Está liberado. Mas, para ser concluído de vez, o perdão sobre a tua vida, você vai fazer algumas coisas. É isso que acontece? Não. Automaticamente o perdão vem sobre você. O perdão veio, meu irmão. Aí você olha para cá, para o Satanás, para os capeta, para os demônios e fala assim, e agora? O que tu me diz? São essas coisas que a gente precisa entender, compreender, aprender, viver, aplicar, sem temer. Porque o que mais o cristão tem é medo. Não podemos ter medo. Tem situações que a gente precisa compreender, entender. Tem situações que a gente pode ser pego dentro de uma falha, dentro de uma situação que é pecado. O pecado e agora? Poxa vida.
O que é fácil? Ei, o que libera você do pecado? O perdão. O que precisa o perdão vir até você, de encontro a você? O arrependimento. Se houver arrependimento genuíno no teu coração, a respeito daquilo que você reconhece que fez, não tem impedimento nenhum para que o perdão venha na hora. Consegue entender? Isso é a palavra de Deus. Então muitas das vezes nós somos pegos aí, escravos de situações na qual nós mesmos estamos fazendo, da qual nós mesmos fizemos, da qual vai ser gerado situações que vai vir contra nós mesmos. Então quando o Senhor ele fala que a igreja que Ele estabeleceu, a igreja que Ele trouxe sobre a terra, não é uma igreja presa, não é uma igreja escrava, não é uma igreja que vive de aparência, não é uma igreja fraca, não é uma igreja doente, não é uma igreja dodói, é uma igreja livre, aleluias. Uma igreja apaixonada, uma igreja que o reconhece, uma igreja que sabe quem é Jesus em sua vida. A importância de Jesus. Essa é a diferença. Então quando eu sei quem é Jesus em mim, na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu trabalho, opa! Então vamos viver de forma diferente. Então vamos viver de uma forma completamente diferente daquilo que eu vivia antes. Se eu entendo isso, então eu quero minha liberdade em todas as áreas da minha vida. Quem está entendendo? É por isso que o Senhor fala sobre isso aqui. No 28, assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaac. Que tipo de promessa tinha sobre Isaac? Se a promessa foi para Abraão, passou por Isaac, saiu de Isaac, foi para quem? Para Jacó. Aí você vai ver que teve um problema de escravidão também aí, porque o Senhor já identificava desde o ventre. Desde o ventre, dizia o quê? Que o maior serviria o menor, não é isso? Quem nasceu primeiro? Eram dois irmãos, dois gêmeos, amém, queridos? Esaú nasceu primeiro, era o maior. Nasceu o segundo, depois Jacó. Não é assim? É. Diante de Deus, quem deveria ser, sabe, maior? Isaac ou Esaú ou Jacó? Quem deveria ser servo? Jacó ou Esaú? Mas Deus já tinha falado, o maior servirá. Por quê? Porque já vinha o problema da escravidão lá atrás. O que aconteceu no meio do caminho? Houve um engano, houve uma astúcia. Que o nome de Jacó já diz o quê? O que é o significado? Enganador. Então trouxe a situação toda, o irmão dele nos vigiou, ele passou a ser servo do seu irmão Jacó. Mas Jacó poderia continuar dessa forma, com a escravidão? Não podia. Então aconteceu o quê? Teve um dia que o Senhor estava lá no vale de Jaboque, aconteceu o quê? Eles brigaram, encontraram o Senhor ali, Pai, o Senhor, para sair daquele lugar. Então aconteceu o quê? O Senhor teve que deslocar a coxa dele. A partir dali o seu nome também acabou sendo mudado. Para quê? Não podia continuar como Jacó. Por isso que lá no Monte Sinai ele falou, avisa para todo o povo, todo o povo de Jacó, escravos,
Deus pegou o contexto geral de toda a humanidade, a raça humana. Ele fala, dizei. Dizer é apenas falar, anunciar. Aí depois ele fala assim, e declara ao povo de Israel, a Israel. Ou seja, ele está dizendo para falar para toda a humanidade, raça humana, e diz assim, e declara para os meus filhos, Israel. Agora, o que é declarar? Não é apenas falar. O que é declarar? É ele formalizar algo. Amém? É ele colocar algo de uma forma mais profunda do que apenas falar alguma coisa. Falar, ele está só anunciando. Agora, declarar, ele está formalizando algo. Para quem? Povo específico. Quem? Israel. Então, Jacó, generalizando de um modo geral, toda a raça humana, Israel, igreja do Senhor, transformada. Porque quem éramos nós e quem somos hoje? Como nós éramos antes de Cristo e quem nós somos hoje em Cristo? Estamos em fase de transformação. Pois a palavra do Senhor, ela faz isso comigo e com você. Amém? Então por isso que ele diz dessa forma, separa, ele não, aliás não é separação, é classificação. Porque Deus não faz separação de ninguém. Expressei de forma errada, mas é classificação. Outrora nós éramos Jacó, suplantador, enganador, enrolador, sem vergonha, sem caráter, pecador. Mas hoje nós somos Israel. Amém? Transformado, cheio de amor, quebrantado, adorador. Aleluias. Somos Israel. Então são essas as coisas diferentes que nós precisamos compreender. Assim nós somos filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Então quando Jacó passou a ser Israel, então a escravidão ficou para trás, o engano ficou para trás. Agora veio o que? A promessa. Ou seja, ele saiu da situação da mulher escrava para a mulher livre. Então ele tinha toda a liberdade, por isso nós estamos aqui. Ou seja, dali até diante veio o que? Raiz, Jessé, Davi e Jesus. E essa promessa acabou? Não. Porque Deus prometeu lá em Abraão, patriarca de tudo, começou tudo ali. É o pai da fé. Abraão creu e foi acreditado nisso justiça. E quando Deus trabalha, ele trabalha de forma hierárquica. Quando você vê, quando ele vai falar nas escrituras, quando vai se falar de Jacó, de Isaac, de Abraão, como é que eles falam? Como é que se fala a escritura? Como é que Deus se apresenta? Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó. É isso? Como é que se fala? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Então quando nós entendemos o que é isso, e quando nós entendemos que essa promessa, ela se perpetua, porque quando Deus chamou Abraão, ele falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, enquanto houver vida, a igreja do Senhor terá essa promessa sobre ela. Ou seja, a liberdade, a promessa do Senhor lá em Jacó está viva, está atuante ainda nos dias de hoje, meu irmão.
Em nome de Jesus, então toda a escravidão ficou para trás e hoje nós somos livres para poder simplesmente viver a nossa vida com liberdade em todas as esferas da nossa vida, queridos. Não há nada que possa nos prender, não há nada que possa nos parar, não há nada que possa nos escravizar, em nome de Jesus, em todas as áreas, seja ela profissional, seja ela financeira, seja ela em qualquer situação, seja ela na tua área física, saúde, não importa, não podemos estar escravizados em nada, por causa de Cristo Jesus. Fica de pé no teu lugar. Aleluias. No entanto, assim como naquele tempo que nasceu aquele que nasceu de modo natural, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece nos dias de hoje. Quem aqui não é perseguido, meu irmão? Quem aqui não é a todo tempo sendo molestado, espiritualmente falando, sendo perseguido, seja na área da saúde, com diagnósticos que mexem com você, principalmente nessa época desse Covid-19, que prende as pessoas, com uma preocupação extrema, com um medo e um pavor gigantescamente crescendo na vida das pessoas. Isso é escravidão, perseguição, em que causa desânimo, causa medo, causa tristeza, causa angústia. E somos cristãos, e somos, sabe, a igreja do Senhor. Há perseguição, até isso nos dias de hoje tem acontecido, mas nós é que determinamos se eu vou continuar assim ou se eu quero viver livre. A liberdade, ela está ao meu alcance e ao teu alcance, em nome de Jesus. Versículo 30, contudo, o que nos revela a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Deus não tem compromisso com o Egito, meu querido. O compromisso com o Senhor é com você. Somente com você. Com mais ninguém. Então, quando alguém determina, escolhe, a escolha ela é individual. Eu sei que isso é pesado demais, mas é a palavra de Deus. Quando a pessoa escolhe, como o filho pródigo escolheu naquele momento, não tem quem possa impedir. Se Deus não impediu, quem somos nós para impedir? É individual, escolheu, vai. Agora, qual é o papel nosso como igreja? Vou interceder. Isso ele não pode me impedir. Eu vou orar. Eu vou estar orando, vou estar intercedendo, vou estar buscando a Deus a respeito disso. Ponto final, ninguém me impede quanto a isso. Mas escolha. Então, tu vai querer andar assim? Vai firme, segue o teu caminho. Eu só não posso continuar contigo. Tenho amor por você, tenho comunhão contigo, está tudo certo, tudo legal, mas caminhar, fazer o que você faz, seguir o que você segue, aí não dá. Quem está entendendo? Manda embora. É relacionamento, não dá para ter esse relacionamento. Isso em todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós vamos fazer hoje a gente precisa entender, compreender. É por isso que Deus lá, o próprio apóstolo fala assim, não há comunhão, luz e treva não dá, ou são luz ou são trevas. Porque a herança não é para quem está escravo, mas é para quem está livre.
E se nós estamos livres, então o Senhor tem um compromisso comigo e contigo. O comprometimento com a aliança dele é sobre mim e sobre você, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas minha mãe, meu pai, meu irmão, isso e aquilo. A salvação, ela é individual. Queria eu ter poder para salvar os meus entes queridos, mas eu não posso, eu não tenho esse poder. E eu nem quero ter esse poder. Nunca, eu acho que ninguém tem esse desejo de ter esse poder. Seríamos injustos, seríamos seletivos, e Deus não faz seleção de ninguém. Nós iríamos escolher só aqueles que nós achamos que esses aqui é os caras, e nós vemos Jesus já escolhendo só os doidos. Escolheu até um ladrão. Tu escolhia um ladrão para andar contigo? Não, acho que não. Você vai falar o quê? Isso aqui não, Judas assim? Não, Deus trouxe para mostrar para mim e para você o amor dele, mesmo sabendo que o cara é torto, mesmo sabendo que o cara é sem vergonha, mesmo sabendo que o cara é traidor, mesmo sabendo que o cara é ladrão, amando. Então eu não tenho, sabe, e nós não temos esse poder para escolher quem vai e quem fica, quem é salvo e quem não é. A escolha é nossa, é individual. Então se o marido for, foi, glória a Deus. Se não for, não posso fazer nada, a não ser interceder, a não ser orar, Senhor, em nome de Jesus. Quem está entendendo? Somos livres, a herança está sobre nós. E se somos herdeiros, o que é herdeiro? Um herdeiro muitas das vezes não tem noção do que ele tem como herdeiro. Falando de coisas humanas aqui, não tem noção da herança que está sobre ele, de bens, de dinheiro, de finanças, de negócios. Quando ele vai sentar para verificar o que se tem, ele fica atônito. Mas muitas das vezes, é o que acontece conosco também, é igual. Muitas das vezes o herdeiro não dá o real valor para a herança que foi conquistada com muito trabalho, suor e sangue. Na igreja também não é diferente. Quando se fala em herança, a gente só quer saber. Eu falei aqui na quinta-feira sobre direitos e deveres. Quando se fala em herança, o que vem na nossa mente? Os nossos direitos como herdeiro. É direito meu. Só que a Bíblia, a lei diz que enquanto alguém tem uma herança, e essa herança ele tem todo o direito, porém ele ainda é menor, ele vai ter um tutor até que ele alcance a sua idade maior. Aí ele pode tomar parte de tudo isso. Mas quando se fala em herança, a gente, então eu tenho direito sobre todas as coisas. Em Cristo Jesus, todo herdeiro tem direito, mas principalmente deveres. Então, se temos uma herança, não julgue, não olhe, não foque naquilo que você tem por direito como herança, como filho de Deus. Porque quando nós focamos assim, nós não damos o real valor daquilo que foi construído, um patrimônio construído que hoje nós podemos simplesmente viver dele, desfrutar dele. Teve um preço. Quem está entendendo? Então, valorize tudo isso em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala lá atrás em João 10:10, o diabo não vem só senão para matar, roubar e destruir. Aleluia. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Em Cristo Jesus não há escravidão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A liberdade do Senhor sobre mim e sobre você. Somos igreja do Senhor, livres.
de toda a escravidão. Assim declara a palavra do Senhor. Aleluias. Então, meu irmão, nós vamos cantar um louvor aqui. Enquanto cantamos esse louvor, olha para a tua vida, vê se alguma coisa você percebe, algum tipo de escravidão aí, seja ela em qualquer área. Declara agora a falência dessa escravidão sobre a tua vida, em nome de Jesus, e decreta agora a liberdade do Senhor sobre ti, sobre essa área, em nome de Jesus. Aleluia. Santo tu és. Oh, Jesus. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Deixo tua
Aleluia. Vai falando com o Senhor aí, meu irmão. Vai identificando algumas áreas aí na tua vida que está presa por escravidões. Espírito Santo de Deus traz revelação para os teus filhos nessa hora. Áreas na qual eles se encontram presos, Senhor, e não conseguem se libertar, não conseguem sair, não conseguem crescer, não conseguem evoluir, ó Deus, por conta da escravidão que está aprisionando eles. Traz essa revelação para que eles possam quebrar esse ciclo de suas vidas agora, em nome de Jesus. Aleluia. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar. Aleluia. Um coração capaz de amar. Sobre nós a liberdade, o Deus que tem, Senhor amado, trazido sobre nós, ó Pai querido, uma mudança, uma transformação. Pai, como nós falamos, como a Tua palavra tem sido ministrada aqui em nossas vidas, ó Deus, não há nada que possa nos prender, não há nada que possa nos escravizar. Por isso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, tudo que está detectado, tudo que está, Senhor amado, anunciado em áreas da nossa vida como prisão, que nós não conseguimos caminhar, que nós não conseguimos avançar, que nós não conseguimos prosperar, que nós não conseguimos crescer, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós quebramos agora esse ciclo, em nome do Senhor Jesus, de toda a escravidão, ó Pai, porque nós não somos filhos da escrava, não, da mulher escrava, mas nós somos filhos do Senhor, da mulher livre, em Cristo Jesus. Então temos liberdade, somos livres em Ti, e a promessa do Senhor, ela vem sobre nós, ela vem sobre a Tua igreja, ela vem sobre a nossa casa, ela vem sobre a nossa família. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite liberdade sobre as famílias da igreja do Senhor. Cresça, 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 cresça em todas as áreas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Adore a Ele, adore a Ele.
vivo ao Rei que venceu a morte, o meu Deus vivo, ao Rei que venceu a morte, o meu Deus vivo. Quando detectamos algumas áreas que estão sob uma influência de escravidão, você tem dificuldade de crescer, você tem dificuldade de fluir, você tem dificuldade de andar, você tem dificuldade de caminhar. Enquanto estávamos cantando esse louvor, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe esse louvor para nós falarmos, ministrarmos aqui. Ele tem falado para mim que, para que você possa compreender e entender que algo aconteceu espiritualmente nessa noite na tua vida, tanto você que está aqui quanto você que está em casa. Presta atenção, isso não é meu, eu não sei nem o que você está vivendo, mas Deus sabe, Deus conhece. Ele diz exatamente como essa canção fala, que Ele nos chamou, Ele te chamou para andar, a voz que acalmou os mares. Ele vai te mostrar áreas da tua vida que estava sob o contexto de escravidão, em que você não conseguia caminhar por conta das circunstâncias negativas sobre você. Ele vai acalmar tudo isso. E então vai ser um sinal que você estará recebendo da parte dele para dizer para ti assim: agora você está livre, caminhe sobre isso aqui, porque eu estou liberando você para crescer, para fluir, para conhecer, para simplesmente voar na minha presença, em nome de Jesus. Ele não faz você assim, diz o Senhor, Ele não faz você caminhar em meio à tempestade. Ele acalma ela, Ele tira ela, Ele faz com que tudo fique liberto, tranquilo, para que você possa caminhar. Ele aplana o teu caminho. Por isso Ele está tirando toda a escravidão no dia de hoje, em áreas que você estava totalmente aprisionado espiritualmente. Algo de novo vai começar a fluir, acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Receba aí, meu irmão, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Aplaude a Ele, digno de honra, de glória, louvor, adoração, exaltação. Todo louvor pertence ao Senhor. Poder, honra, majestade, somente a Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelas palavras que o Senhor falou, ministrou, revelou para nós. Possamos caminhar em plena liberdade diante do Senhor. E tudo, Senhor amado, seja para a honra, para a glória do Senhor. Seja lá o que vai acontecer conosco, tudo é para a tua glória, para o louvor e adoração a ti e ao teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, estamos chegando ao final. Na próxima quinta nós temos o nosso culto de adoração, culto de vitória, perdão, às 8 horas da noite. No próximo domingo nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor, mas com a Santa Ceia do Senhor. Então venha para cá totalmente livre. Você recebeu uma palavra hoje que vem bem ao encontro. Livre, sem nada que possa te aprisionar. Simplesmente livre, com motivação para pular, para cantar, para festejar, pois estaremos numa festa aqui, simplesmente com a presença do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Então não deixa de estar aqui por qualquer motivo que seja, a não ser que você morra no meio do caminho, e aí você já vai para a glória.
mas caso contrário, venha para cá, em nome do Senhor Jesus, para cultuarmos o Senhor juntos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua vida que está em casa também, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por dia de hoje, muito obrigado por esse momento, por esse espaço que o Senhor colocou, deixou aqui para que nós possamos cultuar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Somos gratos por tudo, Deus querido. Cada família que aqui está, famílias que estão na live assistindo, recebendo essa palavra, Pai querido, que eles possam viver isso, perceber essa liberdade na íntegra, Deus querido, nos seus dias que vem agora, Senhor amado, iniciando essa semana, seja uma semana abençoada, reveladora, confortadora, consoladora sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos agora debaixo da tua potente mão para as nossas casas, em nome do Senhor Jesus, nos guardando, nos livrando de toda astúcia do maligno contra nós, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus possa estar com cada um de nós, e só os livres dizem amém. Glória a Deus, meu irmão. Vai em paz.